E agora a informação detalhada. Reunião foi feita, reforços são definidos no Vasco, que prepara investimento milionário. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira com todas as informações para você que é torcedor do Vasco e acaba de desembarcar aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Confira ali embaixo se você está inscrito, corre aqui embaixo agora, confere ali se o botãozinho escrito inscreva-se ainda está acionado. Não perca essa oportunidade de participar com a gente do canal do Torcedor Vascaíno e também eu peço para você deixar o seu joinha. O seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E vamos falar muito de Vasco hoje porque, olha só, vou revelar os nomes dos próximos contratados do Vasco, hein? Exatamente, a reunião foi feita, os reforços estão definidos, investimento de cerca de 18 milhões de euros. Eu vou falar tudo para você aqui nesse vídeo, você não vai perder nada, mas antes você não pode também perder as oportunidades da GoCase. A GoCase tem garrafinhas, capinhas, mochilas e muito mais. Você compra os seus produtos personalizados com seu nome e também do Vascão. Então corre lá e não perca essa oportunidade. Para deixar fácil para você aqui, eu vou deixar aqui o código promocional, o cupom promocional Lineker, é o meu nome. Você digita lá na plataforma e pronto, você vai ter um desconto absurdo na compra dos seus produtos do Vasco com o seu nome, com o nome do seu filho, aquele presente, né? Muito legal, chegou a hora. E claro, vou deixar no link no primeiro comentário fixado para você clicar e ser direcionado para a GoCase. Beleza? Aquela capinha que você está procurando, aquela garrafinha, aquela mochila, aquela mala do Vascão com seu nome, você já achou, tá? Produto licenciado do Vasco é na GoCase. Bom, sem mais delongas, né? Como hoje temos um assunto muito importante, reforços, planejamento de 2026. Vamos falar o que interessa? Solta a vinheta. E agora informação detalhada, reunião foi feita, reforços são definidos no Vasco, que prepara um forte investimento milionário. Você que está chegando aqui no canal do Torcedor Vascaíno, seja bem-vindo, deixa o seu like, é claro, você avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E que fase, né, estamos vivendo hoje no Vasco, né? Uma fase muito melhor, o técnico Fernando Diniz conseguindo implementar ali a sua ideologia e uma ideologia nada radical, né? Como que mudou aí o técnico Fernando Diniz durante o tempo? Maturou, né? Tem mais musculatura, mais entendimento sobre o seu processo de metodologia dentro de campo, que obviamente em alguns momentos não funcionam, né? Então o Fernando Diniz às vezes agora abre mão de sair jogando com bola curta a todo custo, para explorar um pouco também as bolas longas e tá dando certo, o resultado tá chegando. Né? O Fernando Diniz que sempre foi vítima do seu próprio estilo, né? Começava bem, aí depois tinha, né, um momento que era tão previsível, né, que acabava que os rivais conseguiam se adaptar. E agora os rivais estão com essa dificuldade porque o Fernando Diniz já não é mais aquele cara previsível, já não é mais aquele treinador de uma jogada só. Então começa a evoluir e muito nesse momento a equipe do Vasco, né? O Vasco que treina no CT Moacir Barbosa visando o jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco vença e o Fluminense tropece, o Vasco passa o Fluminense e ficaria na 7ª colocação. Se o Vasco ficar na 7ª colocação, pega Libertadores. Se terminar na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, é nossa vaga na Libertadores pelo Brasileirão, tá? Isso aqui eu garanto pra você por conta... Tem Cruzeiro, enfim, Palmeiras, Flamengo brigando por essa vaga em outras competições. Então a gente sabe, né, que existe, né, essa promoção de posições no Campeonato Brasileiro para a pré-Libertadores, óbvio, mas existe. Então vamos focar, né? O Vasco precisa, obviamente, tentar buscar o G6, que é muito difícil, mas ficando na 7ª colocação corre muito risco, né, de ser um dos classificados para a Libertadores da América. E olha só, hein, não é só movimentação por reforços. Eu quero falar aqui sobre o jovem Ryan. O Vasco já prepara, né, uma proposta de renovação contratual, obviamente já uma previsão, né, de venda do jovem jogador com uma multa de 70 milhões de euros. É isso mesmo, hein? 70 milhões de euros. É o Vasco se preparando para um mercado que já a janela abre, né? E a gente sabe que muitos clubes europeus estarão de olho, né, no Ryan. Não só clubes europeus, mas clubes árabes, enfim. O mercado está muito assíduo na busca do jovem Ryan. O Ryan que vem jogando muita bola, definindo jogos, né? Enfim, vem sendo um dos destaques
positivos dessa temporada. O técnico Fernando Diniz altamente responsável pela evolução do jogador e, claro, a diretoria do Vasco fazendo a parte dela. Essa renovação é muito importante para que o jogador tenha, né, uma multa ainda maior. Vamos ver como que vai proceder isso. A situação com o Ryan já é programada, a venda já vai acontecer e, é claro, basta agora o Vasco valorizar o seu passe para que o Ryan saia e deixe no Vasco, né, uma possibilidade de investimento e também uma tranquilidade financeira. Esse é o planejamento do Vasco para o jovem Ryan. Bom, olha só, hein? Vamos falar sobre reforços. Vamos falar sobre definição. Tá definido. A diretoria do Vasco já definiu os primeiros nomes para contratação em 2026. Eu vou revelar aqui para você e preste atenção que eu vou falar, hein? O Vasco vai ter que desembolsar cerca de 18 milhões, até um pouco mais, de 18 milhões de euros, né? Para comprar esses reforços que são prioridade para o Vasco na janela de transferências e também já de imediato, hein? Eu vou falar para você aqui sobre 3 jogadores que o Vasco vai buscar contratar os seus direitos econômicos. O primeiro, Robert Renan, jogador emprestado do Zenit para o Vasco. Está nos planos do Vasco comprar o jogador. O Robert Renan que custaria, né, para o Vasco, caso o Vasco exerça ali a questão da compra de 70% dos direitos econômicos do jogador, 8 milhões de euros. É isso mesmo, hein? O jogador pertence ao Zenit. O Vasco tem a opção de compra e vai tentar buscar, dentro, né, dessa primeira instância, o investimento de compra para 2026, os direitos econômicos do zagueiro que chegou, tomou conta da posição e parece que não vai sair mais. O Robert Renan é muito bom jogador, vascaíno, se identificou muito com a torcida, né? Teve uma facilidade enorme de readaptação ao futebol brasileiro, a estar ali integrado, né, ao elenco. É um jogador jovem, com um futuro muito promissor, e o Vasco já pensa em comprar os direitos econômicos do Robert Renan, que custaria aí cerca de 8 milhões de euros, quase ali por volta de 50 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos desse jogador. Primeira opção, eu quero que você vá lá nos comentários e fale a sua opinião, a cidade de onde você está falando. Contrataria o Robert Renan por 8 milhões de euros? Vai lá nos comentários. Outro jogador que o Vasco também tem que comprar os direitos econômicos e se chama Carlos Cuesta, zagueiro, parceiro de Robert Renan, né? O jogador que pertence ao Galatasaray, está emprestado para o Vasco e custaria cerca de 5 milhões e 750 mil euros, né? Na verdade, né? Cerca ali de 36 milhões de reais os direitos econômicos ali do jogador por completo, né? 100% dos direitos econômicos custando ali 36 milhões de reais aos cofres do Vasco, quase 6 milhões de euros. Carlos Cuesta, o mesmo do Robert Renan, chegou, já está adaptado ao futebol brasileiro, vem jogando muita bola, ainda falta, vou falar para você, uma questão física, mas bem próxima já de atingir, mas o Carlos Cuesta é um jogador muito importante para esse elenco e o técnico Fernando Diniz não abre mão do Carlos Cuesta. Então o Vasco já planeja, né? Já está definido, a reunião já foi feita e também vai para cima do Galatasaray para comprar 100% dos direitos econômicos do zagueiro colombiano por 36 milhões de reais. Outro jogador também que a diretoria do Vasco já definiu que vai comprar é Carlos Andrés Gomes. É isso mesmo, hein? O atacante que já assumiu a titularidade e colocou nada mais, nada menos do que o artilheiro da temporada e o pirata, ídolo da torcida vascaína, ídolo barra, né? Tô falando ídolo como Roberto Dinamite, mas é um jogador muito respeitado pelo torcedor, né, do Vasco. Verratti, após um jejum, né, de jogos sem marcar, o Andrés Gomes assumiu a posição, deslocou o Ryan para centroavante e hoje é o ponta direita com muita participação nos jogos, principalmente por conta da sua velocidade, sua versatilidade e também por ser um jogador muito participativo, né? É um jogador que participa tanto do setor defensivo quanto do setor ofensivo. Muita saúde, muita força e o Vasco, caso queira contratar, que já está definida a busca nessa contratação junto ao Rennes da França, o Vasco vai ter que desembolsar cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do Andrés Gomes, né? Basicamente ali 31 milhões de reais. Rapaziada, mais uma movimentação milionária que o Vasco terá que fazer para contratar jogadores que hoje já deram certo no atual elenco, tá? Vale lembrar que caso o Vasco exerça, né, terá mais 2 anos para comprar mais 20% dos direitos econômicos do Carlos Andrés Gomes, né, por 2 milhões
de euros, cerca de 12 milhões e meio milhões de reais, né? Então, a gente tem aí esse planejamento de compra, são 3 jogadores de prioridade. Aí você vai falar, mas e o Nino? Esquece. E o Arana? Esquece. E o Brian Rodrigues? Esquece. A prioridade do Vasco são esses 3 jogadores. Comprar os direitos econômicos de Robert Renan, Carlos Cuesta e Andrés Gomes. Esse é o planejamento traçado para reforços e, claro, a gente vai observar toda a movimentação diante desse cenário, porque a prioridade da diretoria do Vasco é se reforçar com aquilo que tem no elenco. Beleza? Queria agradecer aqui a sua presença, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaíno.